Muito bem, vamos ver como é que ficou aqui a implementação do Flutter relacionado ao JWT, tá? A primeira coisa que eu fiz, né, você já viu na videoaula relacionada à utilização de uma aplicação Flutter para desktop, que eu modifiquei o meu canal para o canal Dev, né? Por conta disso, eu criei uma nova aplicação Phoenix, tá? Então eu fui na linha de comando, coloquei Flutter Create Phoenix. Antes disso eu renomeei a anterior para Phoenix tracinho, tá? Depois que eu criei essa nova aplicação, eu vim na aplicação anterior, copiei o assets para cá. Depois eu fui na pasta lib, copiei todo o conteúdo de lib para cá. E finalmente eu vim aqui, copiei o pubspec para cá. Daí eu chamei, dentro da pasta desse projeto, um Flutter pubget para ele atualizar os pacotes e pronto, funcionou. Funcionou para web, no desktop, para web, no mobile e para o desktop também, tá? Então a minha aplicação agora está funcionando para as três plataformas, tá bom? Quando eu conecto um dispositivo, ela roda nesse dispositivo, seja ele um tablet ou um celular. Se eu tiver um emulador de dispositivo Android, vai rodar também. Se eu chamar um Flutter Run -d Chrome, ele vai rodar no navegador. Se eu configurar a IDE, o VS Code ou Android Studio, ele roda no navegador. E se eu configurar para chamar para desktop, ele vai abrir aqui a tela para mim no Windows, tá? Eu já recebi feedback de alguns colegas que estão utilizando a aplicação no Linux e no macOS e também eles me informaram que está rodando muito bem no ambiente desktop. Isso é muito bom. Então tá, o primeiro passo que eu fiz foi esse, para eu começar a rodar a aplicação mais em desktop aqui, que é o que a gente vai fazer bastante durante esse comecinho aqui do Pegasus. Daí, para eu utilizar o JWT, quais foram os meus passos aqui dentro da aplicação Phoenix, né? Essa aqui é a aplicação Phoenix do Flutter, tá? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi lá nas rotas, tirar a homepage e apontar para a login page de novo, porque nós já temos uma página de login, né? Essa página de login já foi feita há um tempo atrás, mas eu havia desabilitado ela para a gente ficar ali no desenvolvimento sem utilizar a página de login, tá? Então eu estava chamando direto a home page. Agora eu comecei a chamar login de novo. Quando eu desabilitei o login aí, aliás, descomentei, né? Eu tive também que descomentar o import dele aqui em cima, tá? Então, descomentei o login, descomentei o import e agora eu estou utilizando a login page, tá? Dentro de login page, eu tive que fazer algumas alterações. Quais foram as alterações que eu fiz? A primeira foi essa aqui, ó. Eu estou utilizando um usuário provider. Tá aqui ele, tá? Esse usuário provider vai utilizar o usuário viewModel. E lá em usuário viewModel nós vamos ter um novo método, que é o método autenticar, tá? Muito bem. Daí aqui, ó, quando eu chamo o login body, eu estava passando apenas o contexto. Eu estou passando o contexto e também o usuário provider. Então aqui em login body eu estou recebendo o usuário provider e quando eu chamo o login fields, que é onde estão os meus campos, eu também passo o usuário provider, tá? Então lá em login fields, que está aqui embaixo, ó, eu recebo o usuário provider. Daí todo esse resto aqui já existia, a gente já construiu isso aqui anteriormente, tá? A única coisa que mudou foi aqui embaixo, ó. Essa parte aqui, tá? Nessa parte aqui, se o usuário ele já tivesse informado o nome e a senha, nós estávamos simplesmente navegando para cá, para a página home, tá? Agora não. Agora eu instancio um usuário, daí eu coloco o valor do campo usuário dentro do login do usuário, coloco o valor do campo senha dentro da senha do usuário e chamo o método autenticar do usuário provider, passando esse usuário. Daí, depois que esse método autenticar
é executado, é que eu vou para a página home. Observe que eu estou fazendo apenas o caminho feliz aqui, tá? Se nesse método autenticar acontecer algum erro, algum problema, eu não quero saber disso neste momento. Mas isso aqui não está 100%, né? Então, se o usuário lá, o login dele é 1, a senha é 1, daí ele colocou 120, então vai dar um erro, né? E quando acontecer esse erro, alguma coisa inesperada vai acontecer, que eu nem sei o que é, eu nem testei, tá? Eu fiz apenas o caminho feliz. Então, você vai realizar esses testes e vai imaginar a melhor forma de implementar isso aqui. Ah, pô, o cara tentou 3 vezes e não conseguiu, vou bloquear o usuário dele. Tentou 3 vezes e não conseguiu, eu vou bloquear ele por um período. Sei lá, você imagina uma forma, né? Que vai ser a forma que vai ficar na sua aplicação, tá? E você faz testes em cima dessa autenticação aqui, tá bom? Mas o caminho feliz, se o cara colocar o usuário e a senha corretos, isso vai funcionar, tá? Então vamos analisar o que é que faz o método autenticar. Ele vai então no usuário provider é esse aqui, ó, usuário view model, e ele tem o método autenticar aqui dentro, tá? O método autenticar ele já está preparado para retornar um true ou um false, tá certo? O método autenticar ele recebe o usuário, daí ele chama o método autenticar do service, tá? E guarda o resultado aqui que vai ser um booleano, né? Se deu algum problema, a gente chama o objeto JSON erro e mostra para o usuário, tá? Então vamos ver o que é que está fazendo o usuário service no método autenticar, tá? Usuário service, método autenticar. Tá aqui ele, ó, vai retornar um booleano, recebe o usuário, ele vai fazer um post. Nós sabemos que o login lá no servidor está esperando um post, tá? Eu vou chamar o método login no servidor. No cabeçalho, eu vou passar um application JSON. E o que é que vai no corpo? O usuário. E esse usuário que vai no corpo, ele vai com o que mesmo? Volta no login page, ó. Ele vai com o login e a senha. Tá? Exatamente o que a gente precisa mandar para o lado do servidor. Tá? Apenas no caso do Delphi, para essa versão que a gente está usando do framework, é que isso aqui tem que ser um pouquinho diferente. Mas no caso do Delphi, não vou mexer com ele neste momento. Você que é o usuário do Delphi, pense melhor em como você vai implementar isso tudo aqui, tá? Algumas características têm que ser um pouquinho diferentes. Os outros 4 servidores vão funcionar exatamente dessa forma. Muito bem. Então o cara foi lá, chamou o login, consumiu isso daqui, mandou o usuário, daí a gente vai esperar uma resposta, né? Se essa resposta for 200 ou 201, aí a gente vai verificar se o content, tá? Se no cabeçalho tem um content type, e se esse content type contém HTML, porque pode ser um erro que veio no formato HTML. Se isso aconteceu, a gente chama o tratar erro e retorna um falso. Se isso não aconteceu, eu vou pegar aquele access token, ó, que eu coloquei nos servidores para retornar, tá? E eu vou guardar o token nesta variável. Novamente lembrando, isso aqui serve para os 4 servidores, C#, Node, PHP e Java. Para o Delphi vai ser diferente, tá? Ele manda o token num objeto JSON, né, chamado token lá, tá? Então, um pouquinho diferente para pegar o token aqui no caso do Delphi. É bem fácil, tá? Pronto, então, recebi o token aqui. E onde é que eu guardo o meu token? Eu vou armazenar o meu token numa área do dispositivo. Aí, se não for o dispositivo móvel, onde é que eu vou armazenar isso no navegador? E se for o desktop, eu vou colocar esse token aonde? Eu preciso salvar o token no disco? Eu não vou atrás disso não, tá? Eu vou guardar o token daquele usuário em uma variável global aqui, ó, que está dentro de view utilib, tá certo? Então, se eu navegar aqui para cima desse token, ó, dentro de view utilib, você vai ver que ela é uma variável estática, tá? Token JWT. Vou guardar aí, tá? Por enquanto, eu vou fazer dessa maneira. Daí, ó, a partir de então, eu já tenho o meu token armazenado na aplicação, né? Qual é a desvantagem disso daqui? Toda vez que o usuário sair da aplicação e entrar nela novamente, ele vai ter que pedir um token. Vantagem, desvantagem ou vantagem? Enfim, aí você vai se aprofundar nessa questão do JWT para entender se é uma desvantagem ou uma vantagem, né? Mas eu queria mesmo é que meu usuário ele tivesse um token apenas, guardasse esse token,
né? E ele ficasse utilizando esse token nunca vencesse, tá? Eu não quero que ele fique pedindo tokens toda vez. Então você vai ter que armazenar esse token aí localmente, né? Se for no dispositivo mobile, na área de segurança lá, se for para a web, aí você vai ter que pensar numa forma de fazer isso, de repente utilizar um banco de dados embutido, né, que tenha como criptografar e armazenar o token, tá? E para desktop, mesmo esquema, né? Vai ter que guardar aí de forma criptografada o token em algum lugar do HD, tá? Mas nós não vamos entrar neste mérito, pelo menos não neste momento, tá? O meu token vai ser armazenado nesta variável aqui. Pronto, consumi, fiz o login, guardei o token. E agora, o que é que eu faço? Daí, no banco service, ó, que é o teste que eu vou fazer aqui agora, quando eu for chamar qualquer que seja o método, eu vou fazer o teste em cima de consultar lista, tá? Então, além da URL, normalmente esse método é só assim, ó, URL e morre aqui, tá? Então, além da URL, eu vou colocar o cabeçalho, e no cabeçalho eu tenho que colocar uma autorização, tá? Authorization, bearer, e eu coloco o token que está lá na view to lib, tá bom? Se eu tentar inserir um banco, aqui no cabeçalho, ó, eu não coloquei, então aqui vai dar um erro, tá? Se eu tentar alterar o banco, no cabeçalho eu não coloquei o token, vai dar um erro, tá? Então, da forma como você vai receber a sua aplicação neste momento, lá no repositório, nesse código aqui, a única coisa que vai funcionar com token é o método consultar lista de bancos, tá? Todos os outros métodos têm que ser adaptados para funcionar da mesma forma aqui, ó, tá? Então, tem uma outra alteração para nós realizarmos na nossa aplicação e também no gerador de códigos por conta disso daí, tá? Nós estamos buscando aí todos esses gaps, né? Esses itens que podem gerar retrabalho para que a gente faça um trabalho só nessa alteração aí do comentário do objeto JSON e do gerador de código, e também refatorar esse código aqui do Phoenix que já está pronto. Então vamos lá, vamos para o nosso teste, né? Para realizar o teste eu vou selecionar aqui um dos servidores, tá? Deixa eu ver aqui qual é o que eu vou selecionar. Eu vou selecionar aqui o servidor Node, tá? Poderia ter sido qualquer um dos outros 4, menos o Delphi. O do Delphi é um pouquinho diferente as coisas, tá? Mas a galera do Delphi é desenrolada, certamente vai saber fazer a adaptação aí, até que eu, de fato, realize a adaptação. Ok, então em Phoenix Nest, deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Não, esse aqui é o Flutter Phoenix. Então eu vou entrar aqui na pasta do Phoenix Nest, tá? E vou chamar um Nest Start, tá bom? E ele vai executar o servidor Node para mim. Vamos aguardar um pouquinho. Prontinho, então ele iniciou aqui meu servidor na porta 3000. Eu vou agora iniciar o ngrok, colocar ngrok http 3000, tá? Eu vou pegar este cara aqui, ó, vou copiar e vou colocar no meu service base. Tá aqui ele, ó. Service base, meu servidor, este aqui. Pronto, já estou preparado para executar a minha aplicação consumindo esse servidor Node, tá? Observe aqui embaixo que está aparecendo o Windows, ó, tá bom? Então, quando eu clicar aqui, ele vai me dar a opção do Chrome, tá? Então, eu posso executar para desktop ou para web. E se eu colocar o meu dispositivo aqui, ele vai me fornecer a opção aqui do dispositivo também, tá? Se eu quiser chamar a aplicação daqui, ó, eu posso colocar flutter -d, flutter run -d Chrome ou -d Windows. Se eu quiser saber quais são os dispositivos que eu tenho aqui, flutter device, ele vai me exibir os mesmos dispositivos que ele exibiu para mim quando eu cliquei aqui dentro da IDE, tá? Ok, bom, deixa ele mostrar esses dispositivos dentro mesmo, tá? Para a IDE vou pressionar F5 e vou aguardar a aplicação ser executada, que neste caso será uma aplicação desktop, tá bom?
aqui para o Windows. Tá, enquanto ele pensa aí, vou pressionar F5 aqui. Pronto, ele vai executando a aplicação ali atrás, enquanto ele está pensando aqui quais são os dispositivos que ele tem conectados aí para ele trabalhar. Pronto, ele mostrou ó, Windows, Web Server e Chrome, tá bom? Ok, eu vou então minimizar isso aqui, vou aguardar a minha aplicação Windows ser executada, tá? Então nós vamos fazer esse teste, vamos logar, vamos receber o token e vamos consumir o banco. A gente vai tentar consumir alguma outra coisa para ver o erro aparecendo, tá? E após isso eu vou colocar esse código aí no repositório para você trabalhar em cima dele. Pronto, a minha aplicação já apareceu, né? Essa é uma aplicação desktop. Evidentemente nós podemos trabalhar nessa janela de login para ter um widget mais externo e um mais interno para que essa janelinha do login ela fique melhor distribuída, não tão grande assim, tá? Mas eu vou entrar aqui com o usuário e a senha, colocar o usuário 1, senha 1, nós sabemos que esse usuário existe, vou clicar em login, então ele deve ir lá no servidor Node, tá? Ele foi lá, ó, fez o select no usuário, tá? Encontrou lá o usuário 1 com a senha dele, ele autenticou este usuário e veio para o menu, tá? Neste momento o meu token já está armazenado aqui na aplicação. Eu vou clicar em cadastros, vou clicar no banco e ele agora usou o token para fazer a minha consulta, tá? Funcionando 100%. Vou sair e vou consultar a pessoa. E aí ele deve me retornar um erro. Deixa eu ver se ele parou aqui em algum lugar. Ele parou aqui, ó. Deixa eu só executar. E pronto, ele me mostrou, ó, exceção a usuário não autorizado. Tá? Evidentemente, nós também podemos melhorar, né? Tá como erro não mapeado aqui, isso que está retornando lá do servidor, tá? Nós devemos melhorar essa mensagem para que fique bem claro que o usuário, ele não tem, não está autenticado, ou essa chamada, né, já que o usuário foi autenticado, tá? Mas essa chamada aqui, ela não está preparada para consumir o servidor de forma autenticada. Ok, então é isso, tá? Essa é a parte que você vai trabalhar, né, para que a sua aplicação Flutter, ela funcione com a autenticação utilizando o JWT, tá bom? Esse código vai ser colocado no servidor, né, para que você possa fazer vários testes juntamente com o seu servidor. Esse código vai ser colocado no repositório, melhor dizendo, né, para que você possa fazer vários testes relacionados ao seu servidor, tá? Enquanto isso, nós colocamos algumas questões, né, para que você comente lá no Trello, no último vídeo sobre o Flutter Desktop, sobre os atalhos de teclado, tá bom? E nós estamos trabalhando em cima de tudo isso, né, para que o nosso Fênix fique pronto, tá? Ou pelo menos os módulos que não dependem do Pegasus, tá bom? E que para que nós possamos também deixar o nosso gerador de código já no ponto, né? E pegar pesado em cima dos módulos restantes que estão faltando, tá certo?